Por que todo ano, nessa mesma época, ao final do ano, nos deparamos com a seguinte indagação? Por que nós comemoramos o Natal? Por que o nascimento de Jesus precisa ser comemorado? Por que nós precisamos de um Salvador? Essas e outras informações nós veremos aqui nesse vídeo. Você deixa eu pregar a palavra de Deus em você? Fala galera, beleza? Eu tô aqui de novo e vim pregar a palavra de Deus em você. Em primeiro lugar, eu queria deixar claro que esse vídeo ou qualquer outro do canal não tem direcionamento religioso. Então você, oriundo de qualquer religião, é bem-vindo aqui. Nosso objetivo aqui é ensinar você a ouvir Deus falando através das Escrituras, através da palavra de Deus, que é a Bíblia. Então, mais uma vez, você que é de qualquer religião é bem-vindo aqui. Se você gostar desse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, isso ajuda muito a gente por aqui, amém? O objetivo desse vídeo é responder a algumas indagações. Por que o homem precisa de salvação? Por que o homem precisa de Jesus? Por que o nascimento de Jesus é tão comemorado? Para responder essa pergunta, nós partimos da premissa que a Bíblia é a palavra de Deus em forma humana e que serve como fonte de conhecimento para que nós possamos responder essa pergunta. E para entender o que acontece no presente e o que acontecerá no futuro, nós precisamos entender e aprender o que já aconteceu no passado. A Bíblia diz, no livro de Gênesis, capítulo 1, que Deus criou o céu e a terra e tudo que nela há. A Bíblia diz que Deus também criou o homem do pó dessa terra. Porém, esse homem chamado Adão pecou. E quando esse homem pecou, ele foi separado de Deus, condenando todos os seus descendentes, ou seja, toda a raça humana a uma eternidade de condenação, separando os seus descendentes de Deus. A Bíblia ensina que o salário do pecado é a morte, e assim aconteceu com Adão. Talvez você se pergunte, nossa, mas que injusto. Pelo pecado de um só homem, pelo erro de um só homem, todos nós fomos condenados. Pelo erro de um só homem, eu que não era nem nascido, pago pelo erro desse homem. Talvez a leitura de Romanos capítulo 5, versículo 12, nos sirva de resposta a essa indagação. Acompanha comigo? Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Agora vamos um pouco mais adiante, Romanos 5, do capítulo 18 e 19. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Ora, somos todos descendentes de Adão. Assim, todos nós nascemos com a raiz do pecado em nós e somos incapazes de vencer a morte que há em nós. Ou seja, nascemos separados do Senhor. Nascemos separados de Deus porque somos incapazes de vencer a morte que há em nós. E a Bíblia também nos ensina que todos pecaram e destituídos da graça de Deus estamos. Ora, talvez você se questione, o que é pecado? Qual é a sua definição? O pecado é toda transgressão à lei, ao mandamento de Deus.
O pecado é uma ofensa direta a Deus, é uma desobediência a Deus. A raiz do pecado emana da inclinação do homem a viver separado de Deus, a ser guiado por aquilo que ele entende como certo ou errado e viva desobedecendo ao mandamento de Deus. Assim como a transgressão à lei humana, à lei dos homens, tem punição, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a separação de Deus. Deus criou o homem e o conduziu a um lugar chamado Jardim do Éden para cultivá-lo. E o Senhor percebeu que não era bom que o homem vivesse só. E assim criou também a mulher para correspondê-lo e auxiliá-lo. Deus deu ao homem liberdade para se alimentar de todo o fruto daquele jardim, com exceção do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ora, então a serpente, que aqui funciona como um arquétipo de Satanás, o inimigo do homem, deturpando a palavra de Deus, assim como ele faz ainda hoje, disse à mulher que ela não morreria se comesse tal fruto, mas que ela seria como Deus, conhecedora do bem e do mal. Ora, então a mulher, enganada pela serpente, e vendo que aquele fruto era bom de se comer e agradável aos olhos, comeu e também deu a seu marido, que também comeu. Quando eles comeram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Quando eles comeram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o pecado entrou no mundo. O homem passou a ser conhecedor daquilo que ele entende ser bem ou mal. Nesse momento, o pecado entrou no mundo, tendo em vista que o pecado tem raiz no homem querer viver, na inclinação do homem de viver separado de Deus. Assim, o pecado entrou no mundo e condenou a geração humana descendente desse homem. Então, após o pecado entrar no mundo e o homem passar a viver separado de Deus, ele também sentiu a necessidade de se relacionar com Deus. Mas isso era impossível por causa do pecado. Deus não compactua com o pecado, ele não se corrompe com o pecado. Então o homem tinha um problema. Como se relacionar com Deus que não compactua com o pecado, se o homem tinha mudado a sua natureza para uma natureza pecaminosa? Então o homem começou a entender que alguém precisava pagar por esses pecados, alguém precisava se sacrificar por esses pecados. Então o homem passou a adotar o sacrifício animal. Durante todo o Antigo Testamento nós podemos ver sacerdotes sacrificando animais para a remissão do pecado do homem, para que fosse possível o homem se relacionar com Deus. Mas esses sacrifícios não eram perfeitos, porque após o ritual de remissão de pecados, o homem retornava à sua natureza pecaminosa. O homem retornava à natureza de Adão. Então, como resolver esse problema? O homem precisava de um sacrifício perfeito. O homem precisava de um sacrifício que fosse capaz de mudar a sua natureza pecaminosa. Então, o que fazer? Qual sacrifício adotar? Qual animal poderia me dar uma condição permanente capaz de mudar a minha natureza pecaminosa? Será que haveria? Daí se inicia o plano de salvação do mundo. Daí se inicia o Evangelho.
A palavra evangelho quer dizer boa notícia. E que boa notícia é essa? A boa notícia é que aquilo que era impossível para o homem é plenamente possível para Deus. Aquilo que a religião é incapaz de fazer, ou seja, religá-lo com Deus, o sacrifício de Jesus é plenamente capaz de fazer. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E por que ele é chamado assim? Porque os hebreus usavam cordeiros para o ritual de sacrifício para a remissão dos pecados. O cordeiro precisava ser perfeito, sem mácula e sem manchas. O homem estabelecia suas mãos sobre esse cordeiro, confessava os seus pecados, acreditava-se que os pecados do homem eram transferidos por esse animal e esse animal era morto no lugar desse homem, para que os pecados desse homem fossem perdoados. Mas após o ritual, a natureza do homem não mudava, porque o ritual de sacrifício de animal era impossível de mudar a natureza do homem. Assim, Jesus era chamado Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, porque o sacrifício de Jesus era suficiente para mudar a natureza pecaminosa do homem. Assim, Deus destituiu o primeiro sistema de sacrifício, constituindo o segundo. Porque o segundo sistema de sacrifícios, ou seja, o sacrifício de Jesus, é capaz de mudar a natureza do homem. É um sacrifício perfeito, onde alguém inocente pagou pelo sacrifício, pelo pecado de toda a humanidade. E talvez você tenha o seguinte questionamento: por que eu preciso de salvação? Por que eu preciso de um Salvador? A resposta é bem simples. Porque sem o sacrifício de Jesus, você e eu nos encontraríamos num posicionamento, numa situação de morte espiritual, de uma vida separada de Deus. Assim como a minha alma sem o meu corpo, quando é separada do meu corpo, causa morte física, a vida, quando é separada de Deus, causa morte espiritual. Certa vez Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Jesus estava se referindo ao sacrifício que ele faria no futuro. Só o sacrifício de Jesus é suficiente, é capaz de religar o homem com Deus, não a religião. A religião é incapaz de religar o homem com Deus. Jesus, quando veio aqui na terra, ele lidou com todo tipo de gente. Jesus lidou com prostitutas, com ladrões, com assassinos. Mas aqueles que o irritaram e aqueles que ele mais repreendeu foram os religiosos. A religião é incapaz de ligar ao homem com Deus. Porém, o sacrifício de Jesus é plenamente capaz. E Jesus viveu aqui na terra durante 33 anos. E na condição humana esteve sujeito a todas as regras físicas que nós estamos. Ou seja, esteve sujeito às nossas emoções, esteve sujeito às nossas necessidades, assim como sede, angústia, dor, e mesmo assim não pecou. Ora, se a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte e que Jesus não pecou, ele não deveria morrer, certo? Certo. Assim, Jesus morreu pelos nossos pecados. Mesmo sendo inocente, foi condenado e julgado e morto pelos nossos pecados, mas ressuscitou, porque a morte não foi capaz de contê-lo. Assim, pela injustiça de um
o pecado entrou no mundo e condenou toda a humanidade pela justiça de um, o sacrifício perfeito, o pecado foi perdoado e trouxe salvação à humanidade. O sacrifício de Jesus é o sacrifício perfeito, por isso o homem precisa de um Salvador, por isso o homem precisa de Jesus. Como alcançar a salvação? Como alcançar o Evangelho? A resposta para essa pergunta é bem mais simples do que se imagina. Talvez você viva hoje, esteja numa condição que você diga: isso é impossível para mim. Pois tanto tempo vivi no pecado, já fiz tantas coisas das quais não me orgulho. Eu te digo, aquilo que é impossível para o homem é totalmente possível para Deus. Você precisa de 3 coisas. A primeira delas é reconhecer que você vive numa condição de separação de Deus por causa dos seus pecados e se arrepender deles. A palavra arrependimento significa mudança de direção. A segunda coisa, e a mais importante, é reconhecer o sacrifício de Jesus como bastante para te religar, para te reconectar com Deus. Talvez você imagine que isso é muito simples. E eu te digo, muitas pessoas creem que as suas boas obras são capazes de chamar a atenção de Deus e conquistar o perdão. As pessoas creem que fazendo boas obras aqui na terra alcançarão o perdão de Deus e um lugar no descanso eterno. Ora, se isso fosse uma verdade, para que Jesus teria se sacrificado? A verdade é que todo o bem que fazemos não anula o mal que fizemos. E se o mal que fizemos, o pecado, se o salário dele é a morte, o preço pelo pecado é a morte. A punição pelo pecado é a morte. E precisaríamos morrer para pagar pelos nossos pecados. O sacrifício de Jesus é suficiente e o bastante para me salvar. Então, isso quer dizer que eu posso ser mau? Não. Você não faz boas obras para ser salvo. Você faz boas obras porque você é salvo. Então, a Bíblia também nos ensina que quando eu confesso com a minha boca e creio no meu coração que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, eu sou salvo. Precisa ser algo de dentro, precisa ser algo verdadeiro. A Bíblia diz que quando isso acontece, o Espírito Santo passa a habitar em mim e me convence do juízo e de pecado. A Bíblia diz que quando isso acontece, eu sou selado pelo Espírito de Deus. Isso quer dizer que eu não vou mais pecar? Não. Isso me dá a condição de viver a minha vida diante de Deus. Mas se ainda assim eu pecar, eu tenho a condição de me arrepender e restabelecer a minha comunhão com Deus, que o meu pecado rompe. E a terceira coisa que você precisa fazer é, ao contrário de Adão, você passar a viver uma vida de obediência a Deus. E só é possível obedecer aquilo que você conhece. E você só pode obedecer a Deus se relacionando com Ele. Sendo assim, a única forma confiável de conhecer a Deus é através da sua palavra, o livro que nós chamamos de Bíblia. Quanto mais você conhecer a Deus, ou seja, quanto mais você conhecer a Bíblia, mais você é capaz de obedecer a esse livro. Então, respondendo à pergunta do início do vídeo, por que eu preciso de um Salvador?
porque a minha condição pecaminosa me mantém separado de Deus. Por que eu preciso de Jesus? Porque sem o sacrifício dele, ou seja, sem ele, continuarei separado de Deus por toda a eternidade, estando sujeito à ira de Deus. Por que o nascimento de Jesus é comemorado? Porque embora Jesus não tenha nascido no dia 25 de dezembro, é a data que o Deus se fez homem para que os homens se tornem filhos de Deus. É a data que nós cristãos entendemos e comemoramos o nascimento do Salvador da humanidade. Se você gostou desse vídeo e ele abençoou você, eu vou te pedir duas coisas. A primeira é que você se inscreva no canal e ative o sininho, para que você seja notificado de toda vez que tiver um vídeo novo por aqui. E a segunda delas é que você compartilhe esse vídeo com todos aqueles que precisam saber, que precisam conhecer o plano de salvação de Deus. Amém? Deus está falando. Você está ouvindo? Até a próxima. Um forte abraço.